sou filha do meio de 5 filhos. Tive pão e fruta, sopa e tudo à disposição. Mas não tínhamos brinquedos. O meu primeiro cachê foi com 13 anos em Porto de Mós, fui ganhar 300 escudos. Nem sei quanto é que isso é, 7,50 € ou coisa assim, não é? A minha mãe sempre me acompanhou, sempre. Até aos 18 anos, que foi quando conheci o pai do Marco. Aliás, conheci-o com 16 anos e pouco. Depois aos 17 namorámos, aos 18 fui viver com ele, aos 20 fui mãe e depois aos 23 divorciei-me. Ele achou que eu era uma miúda muito gira e não sei o quê, andou ali montes de tempo, de volta de mim, visitava. Depois a minha mãe, quando começou a ver que nós estávamos muito pegados um ao outro, começou-me a chatear a cabeça, não sei o quê, namorar um rapaz daqueles, tem uma família muito horrível e não sei o quê, porque não me deixava sair ao cinema, não me deixava ir à praia, não me deixava ir a lado nenhum. E eu disse, espera aí que eu já te digo, fui-me embora de casa, fugi. Quando casei já levava o Marco dentro da minha barriga com 5 meses. Ninguém foi ao meu casamento. Naquela época que o Marco nasceu, foi uma época bonita, até que depois o pai dele começou a trabalhar em discotecas, como disc-jockey, e começou-se a portar mal. Até antes do Marco nascer, já quase no fim de tempo, ele enganou-me, não passou uma noite em casa e a partir daí as coisas complicaram-se. E quando eu o questionei, ele foi agressivo e deu-me o estalo. Quando ele me deu-me o estalo, eu dei-lhe 2, porque eu nunca me fico, não é? Eu lembro-me que o meu primeiro espetáculo das 12 foi em Coimbra, para os estudantes, na queima das fitas, e começaram todos a gritar Reinaldo! Reinaldo! E a Laura, que não cantava, mas tinha aquele aspecto de Barbie, não é? Ela era um bom elemento no grupo, porque era uma mulher muito festosa, muito bonita. Ela despiu o casaco e disse, eu vou-me despir de preconceitos e vou-vos perguntar, afinal, o que é que conta, que ela falava assim muito pausadamente, o que é que conta para vocês? 4 mulheres bonitas? Oh, o Reinaldo! Nessa altura choveram algumas laranjas para o palco. E eu digo assim, ai meu Deus queira que não me acerte. O meu primeiro espetáculo, a tirarem-me com laranjas. Minha mãe andava em centros de espírito, era uma pessoa muito iluminada. E quando eu chegava lá à casa, ela dizia, senta-te aí numa cadeira, tu vens carregada de inveja em cima de ti. Então a barriga dela, da minha mãe, começava assim a crescer. Ela punha-me as mãos, eu só sentia um grande calor, uns arrepios imensos, e ela começava a arrotar, parecia que tinha comido um bife do tamanho de um boi. E depois eu ficava muito mais solta, muito melhor, muito mais. Fiz um aborto antes do Marco, aos 18 anos, sem querer, porque ainda vivia com os meus pais e a minha mãe dizia que me matava. E eu, com o medo, recorri a uma parteira e recordo que mais tarde, depois, com o segundo companheiro, fui substituir uma grávida e fiquei grávida também. E já me tinha comprometido a fazer os espetáculos, não podia falhar e tive que abortar. E estou muito arrependida, porque eu hoje teria que ter 4 filhos e era muito feliz. E hoje só tenho 2, e quem sabe se eram meninas. Nessa altura em que gravo o meu disco, vou para a Espacial. Aliás, bato em todas as editoras e ninguém o quer. Disseram que não era momento, que já tinham feito planos, que já fecharam o catálogo, só para o ano. Há muito preconceito. E depois acabam por cantar quando estão a tomar banho, cantam as minhas músicas, porque lhes vem à cabeça ou porque ouvem na rádio. Até que o Zé Malhoa falou com o meu marido e disse, pá, uma miúda tem uma voz tão gira, é uma bonequinha, pá, faz espetáculos excelentes, porque ele trabalhava muito comigo, Zé Malhoa. Epá, tu tens que ouvir a miúda. E o meu marido, que
tinha muito ouvido pela música, ouviu-me e gostou. O Francisco foi uma pessoa muito importante na minha vida porque me ajudou, mas comecei a conhecê-lo melhor. Cada vez que ele vinha a Lisboa encontrávamos, falávamos, saíamos. Ele inclusive pedia-me para lhe apresentar amigas, porque ele vinha a Lisboa e só queria era copos mais o Tony Carreira e os artistas que faziam parte da editora, aquilo era só mulheres. E vinho, como é que se diz, champanhe, não é? Então, a partir daí começámos a conversar muitas vezes e eu comecei a ver que ele era um homem muito humilde e com uma luta, era um homem de luta, era um homem de fibra, era um homem que veio do nada, que não teve berço, que foi um homem que cresceu a pulso, que passou fome, que dormiu na rua, que comeu pão duro, codinhas de pão. Epá, essa história a mim apaixonou-me, eu gosto de coisas difíceis. Até que depois um dia nos envolvemos e ele disse-me assim, na primeira vez, Ágata, nunca me deixes. E quando eu ouço isto, para o trânsito, eu disse, como é que este homem pede uma coisa destas? Um homem destes pede-me a mim para eu nunca deixar.